Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 278. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 e capítulo 5. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, nos relacionando contigo. Pedimos para que Teu Espírito Santo esteja nos dando direcionamento, entendimento, sabedoria, conhecimento da Tua palavra, Pai. Revela-nos a Tua vontade, guie os nossos corações para serem alinhados com o Seu coração, Senhor. Abençoe cada pessoa que está disposta, Pai, que está ouvindo este áudio, para poder Te conhecer mais, para poder ler a Tua palavra, para poder se aproximar profundamente em relacionamento contigo. Que o Senhor esteja com cada um e trazendo, Senhor Deus, a Tua vontade sobre a vida de cada um que se dispôs a Te conhecer mais, Pai. Que possamos conhecer algo novo sobre o Senhor como nunca conhecemos antes. Que se tiver algo em nossa mente que tenhamos entendido errado ao ler a Tua palavra, que o Senhor substitua pelas verdades que vamos ler hoje, Senhor. Que o Teu amor, Senhor Deus, esteja sobre nós, que possamos Te amar mais após essa leitura e amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Abençoe as nossas famílias, cuide, Senhor Deus, das nossas fraquezas, nos ajude, Pai, nas nossas limitações, nos sustenta, Pai, com a Tua paz e com o Seu amor. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponham à prova o seu Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram.
Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: "Não é este o filho de José?" Jesus lhe disse: "É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum." Continuou ele: "Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio." Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o respondeu e disse: "Cala-te e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir.
Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele de pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Lucas capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Eu quero que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se,
pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remédio da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará, a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém. Mateus 4 é um dos capítulos mais decisivos do Evangelho. Ele revela como Jesus inicia seu ministério, mas antes disso, enfrenta a tentação no deserto. Nós lemos isso também hoje em Lucas capítulo 4. Mesma narrativa com alguns detalhes diferentes. Esse texto não fala apenas sobre a vitória de Cristo sobre o diabo, mas também revela seu caráter, sua missão e o cumprimento das profecias. Logo no começo, Mateus deixa claro que Jesus não caiu por acaso no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito para este confronto espiritual. O texto mostra que antes de iniciar a pregação pública, Jesus passou por um teste semelhante ao de Adão, mas com um desfecho totalmente diferente. Esse capítulo é um divisor de águas. O Messias rejeita os atalhos fáceis, afirma sua obediência a Deus e começa a pregar sobre o reino dos céus. O deserto tem um significado profundo nas Escrituras. Foi lá que o povo de Israel caminhou 40 anos antes de entrar na terra prometida, lá em Números 14. Também foi no deserto que Deus testou o coração do seu povo. Agora, o novo Israel, representado em Jesus, também enfrenta o deserto, mas com um resultado muito diferente. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Sua humanidade está exposta aqui. Ele não usou seu poder divino para evitar o sofrimento. Isso nos faz lembrar que seguir a Deus não nos livra dos desertos, mas nos fortalece neles. Aprendemos também que as tentações nem sempre são óbvias. Muitas vezes elas se escondem em decisões aparentemente razoáveis, mas que nos afastam da dependência de Deus. Em momentos de escassez, a nossa maior necessidade não é material, é espiritual. Na segunda investida, o diabo usa a própria Bíblia. Ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e cita o Salmo 91. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. 91, versículo 6. Satanás conhece as Escrituras, mas ele usa fora de contexto. E Jesus não cai na armadilha. Ele responde: também está escrito: não ponha à prova o seu Senhor, o seu Deus. Jesus ensina que a verdadeira fé não precisa de testes imprudentes. Confiar em Deus não significa agir de forma irresponsável. Na terceira tentativa, o diabo revela sua verdadeira intenção. Ele oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. Satanás oferece um atalho para a glória sem a cruz. Mas Jesus sabe que a verdadeira exaltação passa pela obediência e pelo sofrimento.
ele ordena: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Esse versículo nos confronta. Quantas vezes, sem perceber, também buscamos atalhos para evitar caminhos de sacrifício. Jesus nos ensina que a verdadeira vitória está em permanecer fiel, mesmo que o preço seja alto. Depois da tentação de Jesus, começa então o ministério dele. Ao saber que João Batista foi preso, ele se retira para a Galileia, especificamente para Cafarnaum, na região de Zebulon e Naftali. O Messias não começa seu ministério em Jerusalém, mas entre povos desprezados e marginalizados. Isso nos mostra o alcance inclusivo do Evangelho. No versículo 17 diz: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Com esta frase, Jesus inaugura sua pregação pública. O arrependimento não é opcional, é o primeiro passo para entrar no reino. O reino dos céus não é apenas um conceito futuro, ele já começou com a chegada de Jesus, mas só experimenta o reino quem se volta para Deus, reconhecendo sua necessidade de graça. Isso nos faz refletir. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudança de mente, atitude e direção. O reino não chega onde o pecado é mantido como estilo de vida. Ao caminhar pela beira do mar da Galileia, Jesus chama Simão, André, Tiago e João. Eles eram pescadores, homens comuns, mas o convite era extraordinário. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles deixam as redes e o seguem imediatamente. Isso também nos impressiona, porque eles largam a segurança, os negócios, os planos pessoais, tudo por causa do chamado de Cristo. Mateus faz questão de mostrar que cada detalhe da vida de Jesus estava previsto nas Escrituras, desde a tentação que remete ao novo Adão, a Romanos 5,19, até o ministério da Galileia, que se cumpre em Isaías 9. O padrão se mantém. Jesus não surgiu do nada. Ele veio no tempo certo, no lugar certo, do jeito certo, como parte do plano redentor de Deus. Isso nos fortalece nas promessas bíblicas. Assim como Deus cumpriu sua palavra no passado, ele continua fiel hoje. Lucas 4 também tem a narrativa da tentação de Jesus. Nós vemos também o Filho de Deus enfrentando o diabo, sendo rejeitado pelos seus conterrâneos e curando pessoas, revelando cada detalhe o caráter do reino de Deus. O Evangelho de Lucas foi escrito para oferecer um relato confiável da vida de Jesus, especialmente para leitores gentios e de fala grega. Esse capítulo estamos diante do início formal do ministério de Jesus. Depois do seu batismo e a genealogia em Lucas 3, o Salvador é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Esse cenário remete ao povo de Israel no deserto, mas, diferente deles, Jesus vence a tentação. A seguir, Lucas narra o início das atividades de Jesus na Galileia, principalmente em Nazaré e Cafarnaum. O contexto social é de expectativa messiânica, mas também de resistência. Muitos esperavam um Messias político ou um libertador terreno. Jesus, porém, revela um reino espiritual que provoca surpresa, rejeição e, ao mesmo tempo, admiração. O capítulo destaca a soberania de Deus, o poder de Deus, a obediência perfeita de Cristo e o poder do Espírito Santo. O capítulo pode ser dividido em 4 momentos marcantes que revelam o caráter e a missão de Jesus, mostra como que ele venceu as tentações no deserto, nós já vimos isso em Mateus 4. Depois vamos ver por que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Jesus ele retorna à Galileia e logo sua fama se espalha. E em Nazaré, sua cidade natal, entra na sinagoga e ele começa a ler o rolo do profeta Isaías, que está lá em Isaías 61, versículos 1 e 2. Depois ele faz uma declaração bem ousada: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. No início todos falaram bem dele, mas ao perceberem o que Jesus está dizendo, que o Messias anunciado é ele mesmo e que as bênçãos de Deus não estão limitadas a Israel, aí o clima muda. Jesus lembra dos exemplos de Elias e Eliseu, que beneficiaram estrangeiros e não judeus. Isso enfurece os ouvintes. Eles simplesmente se levantaram-se, expulsaram-no da cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. O povo de Nazaré não suportou a ideia de que o reino de Deus ultrapassava as fronteiras de Israel. Ao ler essa cena, a gente fica um pouco impressionada com a dureza do coração humano. Mesmo vendo Jesus,
ouvindo sua palavra, eles o rejeitam. É um alerta para todos nós. Podemos frequentar culto, ouvir a palavra de Deus, mas ainda assim resistir ao agir de Deus se o nosso coração estiver endurecido. O terceiro ponto é qual foi o impacto dos milagres de Jesus em Cafarnaum. Depois dessa rejeição em Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum e começa a ensinar também na sinagoga, e as pessoas ficam maravilhadas. Logo um homem possesso de um espírito imundo se manifesta e o demônio reconhece que ele é o Santo de Deus. Jesus o repreende e o expulsa, sem causar dano ao homem. A reação do povo é de admiração. Este episódio revela o poder e a santidade de Cristo. Até os demônios reconhecem quem ele é, enquanto muitos homens o rejeitam. Depois Jesus cura a sogra de Pedro e muitos outros enfermos, impondo as mãos sobre cada um. De muitos também saem demônios que gritam: Tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, os impede de falar. Esse trecho nos mostra a compaixão de Cristo. Ele não apenas ensina, mas se envolve com as pessoas, cura, toca, liberta. O reino de Deus se revela em palavras e também ações. E o último ponto é por que Jesus precisou sair de Cafarnaum. Mesmo com a fama dele crescendo, Jesus não se deixa prender ao sucesso local. Ele se retira para um lugar solitário buscando comunhão com o Pai. E o povo procura e insiste que ele fique. Jesus sabe que a sua missão é ampla, o reino de Deus não pode ficar restrito a uma cidade ou um grupo. Esse momento nos ensina também sobre foco e propósito. Às vezes, posso querer permanecer apenas onde é confortável ou onde sou bem aceito, mas o chamado de Deus é maior que o meu conforto. Lucas 5 é também um dos capítulos mais poderosos do Evangelho, porque nós ficamos impressionados com a forma como Jesus transforma o cotidiano das pessoas. Ele chama pescadores comuns, cura os desprezados, perdoa pecados e quebra as estruturas religiosas rígidas, revelando que o reino de Deus é uma novidade que não cabe nas velhas tradições. É um capítulo que nos desafia a deixar o passado e confiar no que Cristo está fazendo hoje. Esse capítulo ocorre no início do ministério público de Jesus na Galileia, região de forte presença camponesa e pescadores, e marcada pela influência cultural greco-romana. O capítulo revela a autoridade de Cristo para perdoar pecados, algo que só Deus poderia fazer, como já vimos também em Lucas 4. Além disso, o texto apresenta o chamado radical dos discípulos e a tensão crescente entre Jesus e as autoridades religiosas. Como que a pesca milagrosa revela o chamado de Deus? À beira do lago de Genezaré, Jesus ensina a multidão e, ao finalizar, pede a Pedro para ir onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Pedro, cansado e frustrado pela pesca infrutífera da noite, obedece. O milagre acontece, a quantidade de peixes quase afunda os barcos. Pedro, tomado de temor, reconhece que ele é um homem pecador. Essa experiência transforma os seus planos e Jesus diz: de agora em diante você será pescador de homens. Assim como no chamado de Mateus 4, Jesus revela que seu propósito vai muito além do trabalho rotineiro. Ele convida Pedro e os seus companheiros a participarem da missão de alcançar vidas. Na sequência, um leproso se aproxima de Jesus, desafiando as normas sociais e religiosas da época. Segundo a lei, ele deveria viver isolado. Mesmo assim, cheio de fé, ele suplica: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus o toca, algo impensável naquele contexto, e declara: eu quero, seja purificado. A lepra o deixa imediatamente, como já vimos em Lucas 4:27. As curas de Jesus apontam para a restauração completa do ser humano, tanto física quanto socialmente. Como Jesus demonstra sua autoridade ao perdoar pecados? Ele ensinava em uma casa lotada. Fariseus e mestres da lei vieram de toda parte. Um paralítico é baixado pelo telhado, colocado aos pés de Cristo. Diante da fé dos amigos, Jesus afirma: homem, seus pecados estão perdoados. Essa declaração gera escândalo entre os religiosos. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Mas para confirmar a autoridade divina, Jesus ordena: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levanta, glorificando a Deus diante do espanto de todos. Esse episódio nos lembra que Cristo conhece todas as nossas necessidades mais profundas,
Antes de curar o corpo, ele cura a alma. Por que o chamado de Levi revela a graça de Deus? Levi, também chamado de Mateus, era um cobrador de impostos, odiado pelos judeus, visto como traidor e pecador. Mesmo assim, Jesus o chama: siga-me. Levi larga tudo e o segue, oferecendo um banquete em sua casa. Publicanos e pecadores se juntam à mesa. Os fariseus protestam: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Assim como Lucas 15, vemos que o reino de Deus inclui quem a sociedade rejeita. Levi é a prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça. O que significam as parábolas sobre o jejum e o remendo e os odres? Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam, mas os de Jesus não. Questionado, o mestre compara sua presença à de um noivo em festa. Depois, ele ensina que não se remenda roupa velha com um pano novo, nem se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus revela que o reino não cabe dentro de estruturas antigas. É necessário um coração novo, pronto para o novo de Deus. Essas parábolas se conectam com o ensino de Lucas 4, versículos 18 e 19, onde Jesus anuncia o início de um novo tempo de libertação. Amém? Assim a gente termina mais esses 3 capítulos, nos ensinando que Jesus, ele transforma o nosso cotidiano. Como ele fez com Pedro, com Levi, ele pode transformar nossa rotina em missão. Cristo toca, purifica os impuros, nós podemos nos aproximar dele com as nossas feridas e limitações. O perdão é prioridade. Antes de resolver questões externas, precisamos experimentar a graça que limpa o coração. Amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração e eu encontro com você no próximo áudio. Tchau, tchau.